Fala galera, Tenak aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Folhando Quadrinhos novamente. E dessa vez, finalmente dando prosseguimento a um vídeo que está planejado há bastante tempo. Pois tempos atrás, eu acabei fazendo um vídeo, que é o Batman Ano Zero, contando essa versão da origem do Batman lá nos Novos 52. E esse vídeo, na época, ele tinha um certo propósito, que no caso, ia ter, um arco de histórias, no meio da mensal atual do Batman, que contaria a origem do Coringa, que é o Coringa no 1. E essa versão, da origem do Coringa, iria seguir do Batman no Zero. Então na época eu acabei fazendo esse vídeo para poder já dar uma introduzida sobre essa versão, e como ela poderia continuar nesse arco. Pois eu já estava pensando, em poder fazer um vídeo sobre esse arco em si. Só que acabou, que demorou bastante para poder eu ficar em dia com a mensal do Batman e poder ver esse arco. Ao ponto de que eu só fui ver ela literalmente um dia desses. Então, realmente demorou muito para poder eu acompanhar, para poder chegar nesse arco e ver do que se tratou. E nisso, ao ler nele, deu uma certa vontade de poder fazer esse vídeo, pois, essa premissa em si de trazer uma origem do Coringa já era uma coisa extremamente polêmica. E o que foi apresentado lá foi mais polêmico ainda. Foi mais até do que minhas expectativas, Foi mais, conseguiu me surpreender nessa questão. Então, nisso, eu resolvi poder fazer um vídeo, finalmente, para poder contar o que eu achei do Coringa no 1. Mas antes, é bom até poder falar um pouco, porque essa história, ela tá no meio do run atual do Batman, que é o run escrito pelo Chip Zdarsky. Então é bom a gente falar um pouco sobre como é que tá essa run, como essa história ela se encaixa no meio de todo esse contexto que o Chip Zdarsky está querendo trabalhar. De início, esse run do Chip Zdarsky, ele pegou muitas inspirações no Batman do Grant Morrison, No caso, aquele Batman que trouxe aquele estereótipo do Batman com preparo, Aquele Batman que tem aquele traço mais paranoico. O Chip Zdarsky acabou pegando esse conceito do Batman e trabalhou ele bem nessa questão do preparo, mas em umas questões mais específicas que isso ainda. No caso, focando bem nessa parte da paranoia, porque, sempre quando me perguntam de como tá a mensal do Batman atual, eu sempre tenho uma certa dificuldade em explicar, pois os conceitos que tem trabalhados nela são bem absurdos. E isso acaba sendo devido a ter que falar sobre o Batman de Zur-En-Arrh, que eu acho que é o ponto central do que toda essa run de Chip Zdarsky quer trabalhar. Que, no caso, o Batman de Zur-En-Arrh, é um conceito que o Grant Morrison acabou introduzindo, nas histórias dele do Batman, que é uma personalidade backup que tem na mente do Bruce, que ela seria o Batman sem as regras morais, Então, e essa personalidade, ela existe dentro da mente do Bruce com o intuito de proteger ele, Tipo, em situações extremas, acabar sendo libertada para poder proteger ele. E toda essa run acaba seguindo nessa premissa, Dessa personalidade que tá na mente do Bruce e ela tá dando jeitos de tentar sair, e controlar a mente do Bruce. Então toda a run ela segue nessa linha, trabalhando essa questão em si. Foi então seguindo isso até a história do Coringa no 1, que ela acaba tendo... já foi dando indícios de que o Coringa ele tá bem relacionado com essa questão toda do Batman de Zur-En-Arrh. A gente só não sabia como a poder até ver essa história, Que nessa história já tem explicado toda essa conexão, tanto alguns retcons inclusive envolvendo isso. Que no caso, em determinado momento, o Batman ele acaba preso com o Coringa. E nisso, o Coringa ele ver essa situação para poder contar a história dele e qual a relação que ele tem com o Bruce, Que ele tem pontos dessa história que acaba mostrando que a relação deles é mais profunda ainda do que a gente já imaginava. E aí que a gente vai literalmente para a história Coringa no 1. No caso aqui, como tá no run do Chip Zdarsky, é escrito pelo Chip Zdarsky, mas tem a arte do Giuseppe Camuncoli e também do André Sorrentino. Essa história, ela no geral mesmo, ela é dividida em duas linhas do tempo. No caso, elas acabam correndo em paralelo. Que no caso, tem uma história que é a do passado, é a história que ela acontece logo após o ano zero, Tem todos os acontecimentos lá, inclusive, que eu falei no vídeo, sobre a questão da gangue do Capuz Vermelho, segue exatamente daquela linha ali. Em paralelo a isso, temos a história do futuro. É uma história onde o Batman ele tá enfrentando um vírus do Coringa, que tá deixando toda a cidade coringada. Então a gente acompanha essas duas histórias em paralelo. Só que o que acaba sendo muito interessante é que a única distinção que a gente acaba tendo de uma história para outra é a arte mesmo. Porque enquanto o Camuncoli acabou ficando com a história lá seguindo do ano zero, ele tentou até simular a arte do Greg Capullo, para poder deixar aquela vibe bem semelhante. O Sorrentino, ele pega essa história do futuro e ele vai em outra linha totalmente diferente. Que ele pega uma inspiração mais nas artes do Dave McKean, que no caso é aquele lá, o capista do Sandman, que também trabalhou com o Grant Morrison lá no Asilo Arkham, por exemplo. Ele traz uma vibe bem macabra, inclusive, para essa história. Então acaba que a arte é o principal elemento que acaba distinguindo as duas histórias. Pois em nenhum momento tem falando sobre, aqui é no futuro, aqui é no passado, literalmente a gente só identifica isso pela arte. Mas o interessante de que tem essa divisão dessas duas histórias, mas no fim mesmo, o Coringa no 1 é só a história do passado. A história do futuro, ela acaba sendo totalmente dispensável. Acaba que a única coisa que literalmente conecta as duas histórias é que nessa do futuro
tem uma fala no final que conecta com uma coisa da história do passado. Literalmente é só isso. Pois senão daria pra dizer que realmente não precisava ter essa segunda história. Então, né, indo pra a história que importa, que é a história do passado, ela começa literalmente após o Batman Ano Zero. Que no caso, né, tem toda aquela questão, né, do arco, né, que o primeiro arco do Ano Zero é a questão da gangue do Capuz Vermelho. E, inclusive, no vídeo, né, que eu fiz sobre o Batman Ano Zero, eu tinha ficado até com certas dúvidas, pois deixa muito ambíguo o final que teve esse arco, né, porque, tá, teve tudo lá, o Batman enfrentou o líder do Capuz Vermelho e ele caiu no tonel de produtos químicos lá, história clássica, né. E nisso ficou meio ambíguo porque depois a polícia de Gotham acabou achando um corpo lá e imaginavam que aquele corpo podia ser o do líder do Capuz. Só que o Batman ele deixou meio dúbio isso porque ele ficou pensando de que, ó, talvez o líder dele, do Capuz, né, o cara que ele enfrentou, não seja aquele corpo ali. E isso ficou dúbio, ficou bem ambíguo, até essa história que realmente respondeu de que não, o corpo lá era de outro cara. O líder do Capuz Vermelho, ele sobreviveu. Que no caso o líder do Capuz Vermelho é literalmente o cara que se tornou o Coringa. Tanto que até é mostrado a continuação dessa cena toda e literalmente vai para aquela parte do Piada Mortal, né? Literalmente eles replicam a mesma cena do Piada Mortal, do Coringa saindo lá do tonel de produtos químicos lá. Então literalmente é a cena igualzinha. E a partir disso, a gente acaba vendo toda a história pelo ponto de vista do Coringa, né? A gente acaba vendo breves momentos, né? Mostrando a questão de Gotham, de como é que tá, mas é tudo pelo ponto de vista do Coringa. Então é interessante um pouco a gente falar de como acabou ficando Gotham, né? Porque Gotham, após o Ano Zero, né, teve todo aquele evento lá do Charada e tal, que destruiu a cidade. Só que o que aconteceu também é que essa história conta de que surgiu várias gangues tentando simular aquela questão da gangue do Capuz Vermelho, né? O Batman até falou que surgiu gangues como, por exemplo, a gangue Os Fantasmas Cinzentos. Tem uma que ele tá enfrentando atualmente que é a gangue dos Capuz Negros, né? Sem falar também de que a gangue do Capuz Vermelho, ela ainda existe. Ela, tendo perdido o líder anterior, né, que é o líder que se tornou o Coringa, acabou que outros caras substituíram, né? Tipo, algum outro cara pegou a liderança da gangue do Capuz. E ao descobrir que o líder anterior sobreviveu, e é aí que tem o ponto de que o Coringa acabou se tornando um alvo da gangue do Capuz Vermelho, né? Porque literalmente era o líder anterior, ele praticamente já tinham tomado o poder, né? Então precisava acabar com o líder anterior para poder, vai que ele poderia dar um golpe e pegar a gangue de volta para ele. E é nisso que a gente acaba vendo o desafio que o Coringa tem para essa história, que no caso o inimigo dele é a gangue do Capuz Vermelho. Só que o Coringa, né? É bom falar sobre ele porque ele não tá do jeito que a gente conhece ainda. Porque como essa história é o ano 1, né? É pra gente ter um desenvolvimento dele pra poder ele se tornar o personagem que a gente conhece. Então o Coringa, ele tá bem diferente. Digo que ele tem aquela aura bem caótica, né? Que é característica dele. Só que isso tá mostrado de maneira bem tímida. Sem falar também de que tem um outro ponto que é muito mais agravante. Pois em um determinado momento, quando a gangue do Capuz Vermelho tava enfrentando o Coringa e tal, ele acaba sendo salvo pelo Batman. Só que aí mostra uma coisa interessante. Que o Coringa, após todo o evento, né, de ter caído no panel de produtos químicos, ele acabou pegando um trauma da figura do Batman. Então acaba que toda vez que ele vê o Batman, ele acaba fugindo, né? Tipo, morto de medo. E acaba até traçando um paralelo com o Bruce, né? Que o Bruce também tinha medo de morcegos e tal. E acabou que o Batman, ele serviu pro Coringa do mesmo jeito que os morcegos serviu pro Bruce, né? Que realmente essa questão do trauma que ele tem que superar. E é aí que essa história, ela continua, né? Porque aí aparece um personagem, né? Que tá aí pra ajudar o Coringa nessa questão. E acaba sendo uma grande surpresa também pra quem já tava lendo um pouco sobre os Chives e Darcy. Que no caso, o cara que aparece pra ajudar o Coringa é o Daniel Capitio. Que para quem leu, né, Batman Cavaleiro, ou também viu meu vídeo sobre ele, sabe que o Daniel Capitio, ele é um cara que ele era mestre do Bruce anteriormente. Ele ajudou o Bruce na questão da formação da figura do Batman, né? No caso, ele trabalhava a parte do mental do Batman. E o Daniel foi um cara que ele teve desentendimentos com o Bruce, né? O Bruce não concordava com os métodos dele, né? Porque o Daniel acreditava que o Bruce ele tinha que suprimir todo o trauma que ele sofreu, né? E assim ele poderia ficar mais forte. Só que o Bruce se opôs totalmente a essa questão, afirmando de que era o trauma que fazia ele continuar, né? É toda aquela questão do trauma motivar ele a poder lutar com toda a criminalidade e por aí vai. Então nisso ele acabou tendo desentendimento e acabou inclusive até em briga. E aí o Daniel, ele agora aparece, né? E ele vê no Coringa um potencial muito grande de até ser maior do que o próprio Batman. E ele quer ver até onde isso vai dar, né? Tipo, esse aluno agora vai ser o cara que vai se opor ao aluno anterior, né? Que resolveu, né, seguir pelo próprio caminho. E aí começa a parte extremamente polêmica, né? Que é o Coringa nesse treinamento, né? Tipo, o Daniel Capitio passa nesse treinamento mental pro Coringa se tornar o cara que a gente conhece. E aí que fica aquela parte, tipo, realmente precisava ter um treinamento, o Coringa, porque essa ideia, no geral, ela é muito absurda. Como que o Coringa precisaria de treinamento para ser quem ele é? E outro ponto desse treinamento, inclusive, eu acho que é a parte mais importante de toda essa história, é o que o Daniel acaba ensinando pro Coringa. Que no caso, toda essa. É aquilo que eu falei.
todo o run do Chip Zdarsky quer trabalhar muito essa questão da personalidade de backup do Batman. E aí, nisso, ele também trabalhou essa questão no Coringa. Que no caso, o Coringa, ele ensinou o Coringa a poder fazer essas personalidades também. Tanto que o Coringa, ele criou 3 personalidades. E aí que vem o ponto mais interessante da história, que no caso é que isso acaba justificando aquela questão dos 3 Coringas, né? Que tinha ficado desde os Novos 52. Né? Pra quem não sabe da novela, lá no Liga da Justiça, né, do Geoff Johns, lá nos Novos 52, no final, o Batman ele acaba descobrindo que não existe um Coringa só, que na real existe 3. E isso ficou em stand-by por muito tempo, realmente ficou sem explicar por bastante tempo. O Geoff Johns até ele lançou uma minissérie, né, tipo, tentando explicar os 3 Coringas. Só que isso, até agora, tinha ficado dúbio se era válido ou não. Até a DC não sabia se aquilo ali era canônico ou não. E aí, chegou esse arco e realmente explicou que, né, aqueles 3 Coringas que o Geoff Johns explicou lá, né, realmente não era canon. O que é canon mesmo é que 3 Coringas são, na real, 3 personalidades de Coringa. Não são 3 pessoas físicas. E devo dizer que essa explicação, ela é bem cabível. Realmente, ela é bem... caiu como uma luva, porque, né, ela explica perfeitamente e sem deixar muitos furos, né, nessa questão. Pois acaba sendo uma explicação muito melhor do que dizer que sempre teve 3 Coringas e o Batman nunca descobriu. Ser personalidades acaba sendo muito mais cabível e acaba combinando com todo o contexto que o Zdarsky quer trabalhar. E outra coisa também que acaba vindo junto também dessa questão dos 3 Coringas é que é um retcon, né, porque o Batman, né, com essa questão do Zur-En-Arrh, né, o Daniel Kaluuya foi o cara que ensinou o Bruce a poder criar essa persona do Zur-En-Arrh também, né. Então, o Coringa, ele acaba sabendo, né, disso da questão, ele sabe que o Bruce ele tem essa personalidade. Então, toda a ação do Coringa, né, por todo o tempo que a gente acompanhou histórias dele, tem o propósito de desbloquear essa versão do Batman, essa versão mais extrema. Por isso que o Coringa ele sempre vai fazendo as loucuras dele para poder deixar o Batman, né, à mercê dessa personalidade. Então é um retcon que acaba sendo muito interessante, né, porque ele acaba tentando justificar toda a ação do Coringa que teve todos os tempos. Algumas pessoas podem achar, tipo, válido até, outras bem controverso isso, porque, pô, realmente não precisava de uma explicação para as ações do Coringa. Só que, pelo menos, essa explicação, ela acaba fazendo bastante sentido. Realmente ela muda bem detalhes das histórias anteriores, né? Que, no caso, o Coringa sempre teve o intuito de fazer o Batman quebrar as regras morais dele. Só que agora temos uma explicação para isso. Então, realmente, por mais que seja controverso, faz sentido pra caramba ainda. Então, eu realmente não tenho nem como eu falar muito mal disso, porque ainda faz sentido. Mas então é isso, né? O Coringa acaba seguindo esse treinamento, né, com o Daniel Kaluuya, só que o Coringa acabou se mostrando um aluno até acima das expectativas do Daniel, né? Tipo, o Daniel esperava, já via que ele tinha muito potencial, só que o potencial dele era muito maior. Ao ponto, né, de que o Coringa, em determinado momento, ele acaba realmente superando o mestre e supostamente o matando. Eu falo supostamente porque eu li o resto da mensal do Batman e mostra que o Daniel tá vivo ainda. Tanto que ele é até um dos personagens que vai se opor ao Batman depois ainda. Então... mas nesse momento aí fica subentendido de que o Coringa matou ele. Então é aí que, com o treinamento concluído do Coringa, que ele vai lá para se resolver com a questão, né, da Gangue do Capuz. Pois no caso é revelado de que o líder, né, o cara que ficou como líder da Gangue do Capuz é um policial, né, na verdade é o comissário de polícia, né. E no caso nessa época o Gordon ele era capitão ainda, né. Aí foi colocado um outro comissário, né, após todos os eventos do ano zero foi colocado um outro comissário. E esse comissário é o líder do Capuz Vermelho. E alguns policiais corruptos lá, né, que estão à mercê dele, são membros também. Então aí que o Coringa, ele acaba também se infiltrando, né, na delegacia de Gotham para poder se opor a essa gangue do Capuz que tá infiltrada lá. Tanto que até é gerado uma puta confusão lá, né, tipo, o Gordon acaba entrando em conflito com o comissário, porque o Gordon e o Batman sabia, né, que o comissário era o líder do Capuz, né, a gangue do Capuz. E aí, então, começa um puta quebra-pau lá, onde o Gordon acaba se opondo ao comissário, o Coringa acaba lutando contra um dos policiais, né, corruptos que são da gangue do Capuz, e aí é revelado, né, de que o Coringa, ele já tá com o protótipo, né, do seu gás clássico, né, o gás do riso dele, né, que acaba coringando também, né. Nisso, após ele derrotar, né, desses policiais, ele acaba dizendo, né, de que o comissário, né, irá servir como um experimento também, né, para poder ele aprimorar mais desse gás. Então, é após todo esse confronto que acaba tendo na delegacia que a gente tem o Coringa do jeito que a gente já conhece. E nisso, para poder finalizar, nessa parte específica do final, é que eu preciso dizer uma coisa que é o que acaba conectando essa história do passado com a história do futuro, né? Porque no futuro, o Batman, ele acaba vendo quadros, né, sobre os comissários de polícia, né, que teve Gotham.
Aí ele acaba vendo o comissário dessa história, né? Que é o MacLeod, né? E nisso ele acaba dizendo que esse comissário foi o paciente zero do gás do Coringa. Foi o cara que serviu para poder aprimorar esse gás para poder ele se tornar, tipo, o definitivo que a gente já conhece. E literalmente é esse único ponto que conecta as duas histórias. Então realmente, se tirasse essa parte, toda a história do futuro era desnecessária. Então isso que acaba me intrigando muito, porque realmente parece que a história ela podia ter sido muito mais curta do que ela era. Porque, né, a única conexão, tipo, a única proposta da história do futuro era justificar essa questão do gás do Coringa. Então, realmente eu fico até sem palavras. E nisso que a gente chega em toda a conclusão, né? O arco todo Coringa 1 era realmente necessário? Tipo, precisava mesmo disso? Porque eles estão vendo, dá pra ver que eles estão realmente lutando pra poder ter conteúdo nessa história. Porque a única coisa que serviu de justificativa aí, né, pra poder essa história existir, é a questão dos 3 Coringas, né? E isso acaba justificando a ação do Coringa com o Zurenar, né? Literalmente é esse único ponto que acaba tendo justificar essa saga toda. Pois se a gente for parar pra pensar, literalmente ela é desnecessária. Fica naquilo do porquê o Coringa tem que ter treinamento. Na real, por que ele tinha que ter uma origem? Sabe? Realmente são pontos que não precisam de resposta e essa história ela forçou para ter uma resposta. Eu posso até ter gostado das questões que foram trazidas aí e como elas acabam justificando outras questões que tem nessa run. Só que a gente for parar a pensar de que toda essa questão ela vai ficar pequeno, tudo isso se mostra muito desnecessário. Inclusive mostra até sendo um transtorno até para próximos roteiristas que irão trabalhar com o Coringa e com o Batman, né? Porque agora tem todo esse contexto, essa relação que eles têm, né? Porque agora, né, com esse treinamento, em teoria, o Coringa e o Batman, eles são irmãos do mesmo mestre. Por incrível que pareça, eu acho que realmente o pouco que tem para poder falar dessa história é isso. Tanto que realmente o que me deixou pasmo e tal foi o quão essa história ela foi curta. Nesse espaço tão curto conseguiu trazer pontos tão, mas tão polêmicos que são pontos que realmente marcam e vão marcar por muito tempo, seja pelo bem ou por mal. Então acaba que no geral é isso. Talvez a única coisa que eu tenha a acrescentar mais também, que eu não falei muito da história do futuro, mas uma coisa que é interessante dela é que nessa história ela acaba mostrando um Batman um pouco mais extremo, as ações dele são mais extremas. Então acaba que visualmente acaba que ele é retratado, né, como o Batman do Ben Affleck, né, que é um Batman que também é conhecido por ser mais extremo e tal. E toda essa arte do Sorrentino, né, essa vibe mais sombria acaba combinando perfeitamente. Então realmente é uma história que tipo é polêmica, realmente desnecessária, mas estão aqui e a gente, por incrível que pareça, vai ter que aceitar de que esses eventos que tem agora são o canon e, né, não há muito o que fazer a respeito disso. Então, apesar de ter tido os pontos positivos, o saldo maior foi realmente negativo. Então, né, fazer o quê? Um outro ponto também que é legal trabalhar também é que, em teoria, né, se você for seguir uma cronologia, todo mundo sabe que isso em quadrinho é complicado, mas, né, a próxima história que teria a partir disso, seria o Coringa encontrando o Batman, né, que seria o primeiro encontro deles. Que a gente até fez um vídeo sobre essa história, que no caso é o clássico, né, o Homem que Ri, né, o Batman, o Homem que Ri, que é a história, né, que tem o primeiro encontro dos dois, né, foi até escrito pelo Ed Brubaker. A gente fez esse vídeo há bastante tempo. Então, essa história seria a que aconteceria depois disso. Eu nem parei pra ler de novo pra poder ver se tem muitas inconsistências e tal, porque, né, a gente sabe que essa história é bem antes dos 952 e tal, então pode ter algumas inconsistências. Eu não sei nem se o comissário, por exemplo, que aparece lá, tem a alusão a esse que tá aí da gangue do Capuz Vermelho, então eu não sei, mas se for pra seguir uma cronologia, seria aquela história ali que continuaria essa. Mas eu acho que no geral é isso, né? Comentem aí o que acharam do Coringa 1, né? Se precisava dessa história, né? Se gostaram das justificativas que acabou trazendo, né, pra ação do Coringa e sobre a questão dos 3 Coringas principalmente. Comentem aí outras histórias que envolvem o Coringa e a relação dele com o Batman também. Mas no geral é isso. Valeu!